Bom dia, meus queridos alunos da terceira série do ensino médio do Centro de Ensino Vitorino Freire. Estamos iniciando mais uma aula de geografia e seguindo o roteiro que a gente planejou para trabalhar no segundo período. Hoje a gente vai trabalhar sobre a temática exclusão social contemporânea. Na aula anterior eu coloquei uma videoaula para vocês falando sobre tecnologias aplicadas à análise do espaço geográfico. E aí eu citei o exemplo de duas tecnologias, que são usadas atualmente. Fiz um comentário assim breve sobre essas tecnologias e pedi inclusive um trabalho para vocês realizarem, que era para vocês fazer a pesquisa sobre uma tecnologia e gravar um vídeo explicando sobre essa tecnologia que você pesquisou, e explanar, falar sobre ela. Você vai pesquisar e vai preparar, uma explanação e explicar através de um vídeo, Então eu estou aguardando ainda. Eu vi também que poucos alunos visualizaram, Então vou ficar no aguardo aqui de que vocês façam esse trabalho. Então hoje sobre exclusão social contemporânea, Que a exclusão social ela está muito presente no espaço geográfico. Então a temática de exclusão social ela não é só de interesse, por exemplo, da sociologia, não, ela faz parte, é temática também da geografia, e a gente vê que ela está muito presente no espaço geográfico e até influencia na configuração do espaço geográfico. Por exemplo, as grandes cidades, que a gente pode citar como um exemplo muito claro, Uma grande cidade que você vê cidade de países subdesenvolvidos, é claro, a presença de favelas, de moradias precárias, e bem ao lado das favelas, com essas moradias precárias, com essa ausência total de uma estrutura que permita o ser humano ter uma vida digna, é possível observar condomínios, casas com todo o aparato de segurança, também de saneamento básico, todo o conforto possível, Lado a lado é possível observar esses tipos essa segregação social, em pleno segregação espacial, na realidade, esses dois lados aí, o lado de pessoas que têm poder aquisitivo, enquanto ali do lado, como se não aqueles que têm poder aquisitivo não vissem, ali bem do lado deles, pessoas que carentes, que não têm condições, E aí a aparência física do espaço geográfico já permite-nos identificar um tipo de exclusão social, Que existe exclusão social ali. Existem pessoas que não têm, que estão desprovidos de elementos que permitem uma vida digna, as pessoas terem uma vida digna. Então nesse contexto aí que a gente vai falar sobre a exclusão social, e também muito presente, a exclusão social está muito presente nesse momento histórico que a gente está vivendo, nesse período do capitalismo, que é o capitalismo informacional. Está muito presente a exclusão social, Então bora ver aqui primeiro o conceito de exclusão social, para vocês entenderem o significado de exclusão social. O que é exclusão social? Aí tem um conceito aí, é um termo que caracteriza o distanciamento de uma pessoa ou grupo
que esteja em uma situação desfavorável ou vulnerável em relação aos demais indivíduos e grupos da sociedade. Que quando se fala exclusão social, lembra também do outro termo, que é marginalização, né? O sujeito ou o grupo de pessoas que está à margem, né? de alguma coisa. Quando a gente citou o exemplo, esse primeiro exemplo na abertura, no caso as favelas bem ao lado dos condomínios, é um exemplo, né, de algo que você ficou à margem, que você está à margem, né? Tem o condomínio que tem toda a estrutura física que permite a pessoa ter uma vida digna, né? E aqueles que estão ali dentro daquela bolha ali tem uma vida digna mesmo, tem tudo que é necessário para uma pessoa ter uma vida, ter uma boa qualidade de vida, enquanto os outros estão à margem de tudo isso, estão numa situação de exclusão social, né? Numa situação de desfavorável e vulnerável também, né? Que, por exemplo, quando se fala de vulnerabilidade, a questão da segurança, né? Eles não têm segurança, por isso que o crime organizado, um exemplo, ele se instala mais nas áreas mais carentes, porque é justamente ali que, né, nesses espaços que são esses espaços que se encontram numa situação mais vulnerável, fáceis que apresentam facilidades para que o crime organizado, né, as facções criminosas possam atuar, né? Então esses grupos da sociedade, esse pessoal aí que moram nas favelas, né, em lugares vulneráveis, nesses locais, né, eles estão numa situação vulnerável, né, esse tipo de violência, né? Então vamos lá. Se ficar alguma dúvida, gente, vocês podem colocar lá no grupo e pode mandar no privado também, que a gente responde. Tenta responder, se a gente não tiver a resposta na hora, mas a gente faz a pesquisa e tenta responder. Ok? Aí, continuando aqui, diz o seguinte, que as pessoas e os grupos que vivem nesta condição de exclusão social normalmente são marginalizados, foi o que a gente acabou de citar aqui, né? Marginalizados pela sociedade por diversas razões. Quem se encontra numa situação de exclusão social. Só reforçando aí, pessoal, que a gente está falando da exclusão social num contexto da geografia, né? Tem vários contextos também que podem ser levados em consideração quando se fala da temática exclusão social, e que outras disciplinas elas vão tratar disso aí. Então a exclusão social que a gente está falando aqui é relacionada à geografia, ao espaço geográfico, né, que influencia o espaço geográfico. Mas existem outros tipos de exclusão aqui, ó. Grupos que normalmente são marginalizados pela sociedade por diversas razões. Por exemplo, sofrendo preconceitos pela diferença de condição social, isso aí tem demais, né? Por exemplo, no atendimento de um restaurante, o tratamento em relação, muitos restaurantes, não são todos não, em relação às pessoas que estão numa condição social mais fraca, o tratamento deles é diferente em relação a uma pessoa que tem elevado poder aquisitivo. Também a exclusão social por causa da raça tem muito, né? E em meio a essa exclusão surge também um preconceito. A religião, como é o caso, que também influencia que pode ser estudado pela geografia, como é o caso de muitos grupos que ficam à margem por ter optarem por uma religião diferente. Gênero também, em relação principalmente ao sexo feminino, no que diz respeito às condições de trabalho, salário, ainda está muito desigual, né? Desigual, e às vezes as pessoas do sexo feminino são excluídas
em certos momentos. Por exemplo, na hora de escolher alguém para exercer tal função, né? Existe às vezes exclusão. Pessoas acham que a mulher não pode desenvolver bem aquilo, né? Orientação sexual também existe muita exclusão em relação a isso aí. Vocês podem, a gente vê todos os dias no exemplos desse tipo de exclusão social. Voltando aqui, também escolhas de vida, entre outros. São vários exemplos de exclusão social, gente. A exclusão social contemporânea está relacionada a isso aí tudo, ó, né? E a gente, só que como eu já falei antes, a gente vai puxar mais para o lado da geografia, certo? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Para não ficar muito longo, ficar ruim para vocês baixarem. Até o próximo.